Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Em fevereiro eu li 7 livros, mas no vídeo de hoje eu só vou falar pra vocês de 6 deles, porque um eu ainda não posso comentar. Eu fiz a leitura beta do novo romance da Deborah Strogo, ainda não tinha lido nenhum dos livros dela, embora eu tenha 3 deles aqui na minha estante. Nós somos colegas de agência, somos agenciadas pela Increase e ela me convidou então pra fazer a leitura do novo Chick dela e é claro que eu aceitei. A única coisa que eu posso adiantar pra vocês é que eu já me apaixonei pela narrativa da Deborah, li o livro em pouquíssimas horas, que foi aquele que eu não queria parar de ler. E fiquei ainda mais curiosa pra ler algum dos outros títulos dela que já foram publicados e que vocês encontram na Amazon, se não na versão física, em e-book com certeza. Bom, e a primeira leitura que eu fiz no mês e a primeira que eu de fato posso comentar com vocês, eu quero uma salva de palmas pra ela, que é Bem Casados, da Nora Roberts. Eu tava uns 2 anos enrolando pra ler esse livro e agora eu finalmente li. Tava na meta do ano passado, na meta do ano retrasado. Falei que eu ia ler ano passado a todo custo. Não li, mas eu li em fevereiro, então tá lido, valeu, agora foi. Eu gosto muito dessa série, a série Quarteto de Noivas, por causa principalmente da ambientação dela. Então em cada um dos livros a gente tem a história de uma diferente protagonista. As 4 mulheres protagonistas, né, cada uma de seus próprios livros, são 4 amigas, são sócias em uma empresa de casamento, são amigas desde crianças, fundaram agora essa empresa, o mesmo lugar onde é a sede da empresa é a propriedade na qual todas elas moram, então elas também estão sempre próximas umas das outras, e eu gosto muito desse clima aqui da história. Nesse livro em específico a gente tem a história da Laurel, que é a confeiteira da empresa, é a responsável por fazer os bolos de casamento, e a Laurel sempre foi apaixonada pelo Del, que é o irmão mais velho da Parker, né, que é a protagonista do próximo, que é o último livro. E só que ela sempre deixou essa paixão ali de lado, porque ela sabe que o Del sempre olhou pra ela, assim como pras demais, como se todas elas fossem irmãs dele também, assim como a Parker. E a Laurel é essa pessoa bastante racional, com o pé muito no chão, então ela sabe que dali não vai ter nada. Porém, as coisas começam a mudar. Há um incidente aqui que faz com que o Del comece a olhar pra Laurel com outros olhos e a gente vai ter então a história desses amigos de sempre que de repente passam a ser algo mais. A gente tem todos os clichês de uma história romântica gostosa pra gente acompanhar aqui. Essa também é uma história que se desenvolve no verão, então a gente tem aquele clima de férias, de praia, é um dos momentos que a gente tem aqui na história. O fato da Laurel ter também passado por problemas com a família dela, isso impacta nas inseguranças que ela tem, no relacionamento que ela vai desenvolver com o Del. Ou seja, vários elementos que vão fazer dessa uma leitura daquela gostosinha. Tem também as suas pitadas sensuais. A única questão é que eu não sei se eu é que não tava muito no clima desse livro, ou se ele não funcionou pra mim tão bem quanto os outros dois, né, os 2 primeiros. Mas agora eu não consegui entrar muito no clima. A narrativa aqui no livro, ela é em terceira pessoa, como nos demais livros, mas se nos 2 primeiros eu consegui realmente entrar na história e me sentir mais próximo das personagens, isso não aconteceu aqui. Então teve esse distanciamento pra mim e o livro acabou sendo uma leitura bem morna, abaixo daquilo que eu esperava, porque eu realmente gostei muito de Álbum de Casamento, gostei também de Mar de Rosas, mas aqui só não foi. Não é que foi uma leitura ruim, mas eu não entrei nela. Esse mês eu também li Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban pro projeto Redescobrindo Hogwarts. É o meu livro favorito da série. Sou apaixonada em como a trama se desenvolve. Eu acho que a J.K. Rowling foi muito habilidosa em construir aqui todo o mistério, como ela construiu as reviravoltas. Também gosto muito das sensações, dos acontecimentos felizes que estão presentes aqui. Quanto tudo isso impacta o Harry e o quanto a gente acaba sentindo essas felicidades junto com ele. Ao mesmo tempo, eu sinto que ele tem um toque ali um pouco agridoce, que é quando as coisas na história vão deixando de dar 100% certo e já vão prevendo o toque mais sombrio que os livros vão adquirir a partir, né, de Cálice de Fogo, que é a próxima leitura. No caso, eu fiz essa leitura aqui em e-book, foi o meu primeiro contato virtual com a série Harry Potter. Os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Foi bastante interessante ler os livros por lá. Eu tenho achado, de um modo geral, as leituras pelo Kindle um tanto quanto mais práticas. Tanto tenho achado
das leituras mais práticas, que as minhas próximas duas eu também fiz através do Kindle Unlimited. Uma delas foi Gabiana Negra e Gorda, da Gabriela Rocha, que eu também já postei vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Nele a gente vai conhecer a história da Gabiana, que é uma mulher que já agora aos seus quase 40 anos está morando na Noruega por conta do trabalho dela e que ela vai refletindo sobre a vida dela como um todo, especialmente sobre os relacionamentos amorosos que ela teve. O sonho da vida dela é montar uma família, é conseguir ter esse relacionamento estável, encontrar um parceiro ali da vida dela, e até então ela não conseguiu. Ela não desiste apesar de tudo, mas a conclusão que ela chega é que mesmo ela tendo dado tantas chances ali pro amor, ela ainda não conseguiu encontrar esse parceiro pelo fato dela ser negra e gorda. Então da gente ver o racismo principalmente e a gordofobia agindo ali, fazendo com que ela seja a mulher com que os homens querem sair, mas não querem assumir pra ninguém. O Gabiana Negra e Gorda, ele é um livro que ele é narrado num tom principalmente de memórias. Ele é um livro muito rápido, muito fácil da gente ler, tanto porque a gente se conecta com a Gabiana de uma forma muito rápida, tanto por esse próprio formato dele. Então ele tem ali as narrativas resumidas, como se alguém estivesse realmente relatando alguma coisa do que aconteceu. A gente não vê as cenas se desenvolvendo. Além disso, ela tem um tom que é muito divertido, que traz essa leveza pra leitura, e mais do que tudo, ela traz reflexões que são urgentes, extremamente pertinentes, e que ela consegue mesclar muito bem a esse tom leve que ela tem pra escrita. Já minha outra leitura foi uma novela epistolar, então a narrativa toda se desenvolve através da troca de cartas, e tanto pelo fato dela ser uma novela, que é uma narrativa mais curta, né, do que o de um romance, quanto por essa característica epistolar, foi um livro que eu li, assim, questão de 1 hora. E foi o Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid, que é uma das minhas autoras queridinhas do momento. Eu tenho falado dela quase sempre aqui no canal. E essa novela tá disponível no Kindle Unlimited também. Acabei pegando a indicação dela pela Amy Oliveira, que falou pra mim: leia esse livro, é maravilhoso. A Amy Oliveira, autora de Romance Concreto. Aqui no caso a gente tem a história de uma mulher que ela encontra as cartas da amante do marido dela. Como ela fica sem saber o que fazer, fica desesperada, e principalmente porque ela nunca imaginou que ela estivesse sendo traída, ela acaba escrevendo uma carta pro marido da amante do marido dela, contando não só o que aconteceu, mas perguntando se por um acaso ele não encontraria lá na casa dele as cartas que o marido dela escreveu, porque ela quer entender esse caso. E aí os dois cônjuges traídos começam a trocar correspondências, buscando um no outro apoio nessa situação tão difícil que eles jamais imaginaram que passaria. Essa novela foi uma publicação feita exclusivamente para a Amazon, só tá disponível em inglês, mas é uma dica muito boa para quem quer treinar o idioma, porque a linguagem lá toda é muito tranquila de ler, e a Taylor Jenkins Reid, ela desenvolve tudo muito bem, então é muito fácil você se conectar com os personagens, até porque você basicamente tem o relato de todas as angústias, de todos os medos deles, então a gente consegue sentir muito bem esses conflitos que eles estão passando. Eu acho também que ela mostrou muito bem as perspectivas diferentes, a gente encontra também algumas cartas dos dois amantes, e a gente consegue enxergar também os relacionamentos deles pelas perspectivas deles. Então eu acho que como tema central aqui a gente tem a temática do casamento, as dificuldades, as questões dos papéis de cada um, as imposições que são feitas, as frustrações que são geradas às vezes pelas expectativas que são colocadas, e ela traz essas reflexões todas de uma maneira que é muito sensível. Além de tudo, a gente tem essa história sendo ambientada nos Estados Unidos na década de 1970, quando teve uma efervescência das lutas, né, dos movimentos sociais, também do movimento feminista, e a gente teve algumas conquistas ali naquela época, e a gente vê isso refletido ali na história. Então a Taylor Jenkins Reid faz essa ambientação muito bem. Foi mais uma história da autora que mostrou pra mim o domínio narrativo que ela tem. Eu acho que a história como um todo também é a cara dela. Existe ali aquela reviravolta no final, existe aquele sabor agridoce na história. Então são uma mescla de coisas felizes com tristes, com aquele tom tanto quanto melancólico, e principalmente ela aborda os sentimentos como um todo muito bem. Esse ano eu tenho buscado ler livros sobre a escrita, né, fazer disso um estudo pra mim, e o livro que eu escolhi ler em fevereiro foi o Clube de Escrita da Jane Austen. Ele foi escrito pela Rebecca Smith, que é professora em uma oficina de escrita criativa e é a sobrinha neta em 5º grau da Jane Austen. Então ela também tem todo um estudo aprofundado ali sobre as obras da antepassada dela, e
eu gostei muito da leitura. Eu acho que em termos, né, de guia de escrita, talvez esse aqui não fosse um livro que eu indicaria em primeiro lugar para alguém que tá procurando livros nesse gênero. Porque embora ele aborde muitos pontos interessantes, então ele vai passar pela questão da própria estruturação, do planejamento de um romance, vai falar da questão do ponto de vista, personagens, construção de diálogo, enfim, ele aborda realmente vários pontos interessantes, ele não se aprofunda tanto assim. De qualquer maneira, a Rebecca Smith, ela tem um tom que é muito gostoso, né? Ela tem uma escrita que é muito didática, ela também vai colocando pitadas de humor naquilo que ela escreve, de ironia, então ela faz observações que tornam a leitura mais prazerosa. A diagramação de um livro como um todo ajuda também, porque a gente tem fontes espaçadas, a gente tem uma marcação bem visual, né, de exercícios e tal, então isso torna o livro mais agradável da gente ler também. Os exercícios que estão nesse livro eu acho que são o ponto alto dele, porque eles promovem realmente o exercício da escrita em diversos aspectos, e eu acho que eles vão ser muito úteis. Às vezes você tá num momento de bloqueio criativo, ou se você quer trabalhar algum ponto específico, né, da sua história. Tem muitos exercícios mesmo aqui, e eles são realmente aquilo que eu mais gostei no livro. Sem contar que tudo aquilo que a Rebecca Smith está trabalhando, ela exemplifica através das obras da Jane Austen. Então ela mostra como que a Austen trabalhava esses pontos nos livros dela. Então esse é um livro que é interessante também para quem é fã da Jane Austen. Mesmo se você não escrever, se você gostar da Austen, é interessante você ler esse livro para você ter essa visão de como ela trabalhava os romances dela. E foi um livro também que quando eu terminei de ler, ele me deu aquele quentinho realmente no coração, tanto por eu me sentir ainda mais inspirada por essa mulher que foi a Jane Austen. Eu fiquei realmente ainda mais admirada pelo que ela significava, pelo fato de ela ter sido quem ela foi num período que era praticamente impossível para uma mulher escrever. E também porque a própria Rebecca Smith, ela dá todos aqui, no capítulo final, né, alguns conselhos motivacionais, inspiracionais para realmente motivar a gente a continuar escrevendo. Então foi uma leitura que foi bastante proveitosa e que foi muito gostosa de ser feita. E por fim, a minha última leitura do mês foi um livro que na verdade eu levei quase um mês inteiro para ler, porque foi um mês que tava mais difícil de eu conseguir ler alguma coisa, então eu passei vários dias sem nem conseguir encostar em livro nenhum, e foi o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que foi o meu segundo livro para leitura do projeto da TBR de 2020. Esse livro é considerado um dos grandes marcos do realismo francês, é o grande expoente do gênero lá, e ele vai trazer a história da Emma Bovary, né, uma mulher que ela vai se ver infeliz no casamento dela, em meio ao tédio da vida dela, que é uma leitora voraz e que gostaria de viver as grandes paixões, viver com toda aquela emoção que existe nos livros, mas ela não se conforma com a realidade da vida dela. E isso vai fazer com que ela cometa adultério, que ela se envolva em dívidas, e tudo isso leva a um fim um tanto quanto trágico aqui pra história. Como eu falei, foi uma leitura que acabou sendo mais arrastada pra mim, porque eu não estava num momento bom de leitura, mas foi um livro que eu gostei muito, principalmente por observar todas as técnicas empregadas, né, pelo Flaubert. Então a gente tem passagens aqui no livro que elas são mais tediosas mesmo, que são quando ele tá descrevendo aos mínimos detalhes, às vezes cenários ou situações da vida que tem muito a ver com a questão do realismo, né, por isso que esse livro é um grande expoente do realismo. E essa questão do tédio é justamente para contrapor aquilo que a Emma vivia, né? Então o tédio que ela vive, a gente sente isso enquanto a gente tá lendo. Ao mesmo tempo tem passagens que tem todo um lirismo, e esse lirismo tem a ver também com aquilo que a Emma deseja viver. Então as passagens que ela fala dos grandes amores, das grandes paixões que ela queria sentir, são escritas assim, com um tom tão poético pelo Flaubert, e é muito incrível ver ele passando ali, né, de um estilo pro outro. Sem contar também que esse é um livro que ele vai criticar a própria classe burguesa, que era a classe que o Flaubert pertencia. É um livro que basicamente ele critica todo mundo, então todas as figuras que aparecem aqui são nesse tom de crítica, e por mais que seja um livro que não tenha assim tantos acontecimentos, tantas reviravoltas, que ele fique realmente ali na vida cotidiana das personagens, é incrível ver como ele consegue encadear cada uma dessas coisas, e principalmente como ele tratou os personagens por essa perspectiva psicológica, como a gente
consegue realmente enxergar as angústias que a Emma carrega e como isso vai se desenvolver na história como um todo. E também é muito interessante a gente observar todo esse retrato social que ele traz aqui. Conta pra mim das leituras que eu fiz, qual chamou mais a atenção de vocês, se vocês já leram algum desses livros, quais foram as impressões que vocês tiveram, e não deixe de me contar também os livros que vocês leram nesse mês que passou. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é nova por aqui, seja bem-vindo! Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos, até o próximo vídeo.